Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. É bom estar aqui com você, é bom saber das novidades que andam acontecendo na nossa cidade. Por isso hoje, recebo para a nossa Boa Conversa o diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap, Leonardo Mundim. Mineiro, de Uberaba, ele é do interior, eu sou da capital, porque eu sou de Patos de Minas. Leonardo é advogado formado pelo Uniceub em 1997. Mais uma coincidência, também sou formado pelo Uniceub e pós-graduado em análise da constitucionalidade pela UNB. É professor universitário de Direito Civil, Ética Profissional e Direito Imobiliário. Foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UAB-DF e da UAB Nacional. Atualmente, na Terracap, foi responsável pela elaboração do programa Igreja Legal, aprovado aí pelo governador Ibanez Rocha. Desde 2019, vem implantando diversas medidas em benefício das entidades religiosas e de assistência social aqui do Distrito Federal. Então, é com muita alegria que hoje nós recebemos o Dr. Leonardo Mundim para conversar um pouco sobre esse assunto que interessa a todos nós, porque todos nós temos uma religião, todos nós temos uma fé. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Leonardo. Bom dia, Bispo, é uma alegria estar aqui com o senhor e com os seus telespectadores. Olha, está em minhas mãos aquilo que a diretoria, a qual o Dr. Leonardo Mundim responde, fez e tem como metas no ano de 2021. Daria mais do que um programa. Mas hoje, ao parabenizá-lo e a sua equipe, vamos focar basicamente naquilo que interessa às entidades religiosas e de assistência social. Mas antes disso, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais desse mineiro, de Uberaba, lá do Triângulo Mineiro. Se tivesse que definir quem é Leonardo Mundim, o que você diria? Bispo, se algum dia as pessoas quiserem se referir a mim de uma maneira que eu acho que seria fidedigna, eu diria que assim, eu me vejo como uma pessoa insistente e persistente. Eu não aceito tão facilmente as impossibilidades e, como uma frase que eu li uma vez do Bill Gates, ele disse, gosto de pressionar o nível de risco até um ponto em que as coisas possam ser realizadas e que não seriam realizadas sem liderança e visão. Então, na parte profissional, eu acho que insistente e persistente é uma coisa que definiria bem esse mineiro, que até hoje come pão de queijo todos os dias, apesar de estar em Brasília desde 1980. Mas o mineiro que não come pão de queijo, não come galinha caipira e não torce pelo Cruzeiro, não é mineiro. Mas, meu amigo, é o seguinte, a gente sabe, eu estou no serviço público também desde os 18 anos de idade, o que leva um advogado bem-sucedido como você é, uma pessoa que é independente de estar no governo, e aí tem que tirar o chapéu para você e para o Matheus, que está na Secretaria de Habitação, vocês são mestres quando se trata da questão fundiária. O que leva você a ir trabalhar hoje no governo, quando os salários, de uma maneira geral, são bem pequenos para um profissional como você, da área do direito? Obrigado pelos elogios, bispos. Vindo do senhor é sempre uma alegria para mim, uma honra. De fato, quando eu entrei na Terracap, eu optei por, como fez Hernán Cortés, queimar as caravelas. Eu me licenciei da advocacia, passei adiante o meu escritório que eu tinha e estou feliz com essa decisão, porque eu percebo que quando você está na advocacia, você pode até fazer, e muitas vezes faz o bem, mas é para o seu cliente, é para aquela tese que você está desenvolvendo, nesse posto do serviço público, em que eu sempre gosto de falar que eu não sou o diretor da Terracap, eu estou o diretor da Terracap, ele é um mandato, mas é um mandato que, enquanto estamos ali, é possível ter possibilidades maiores de fazer o bem para as pessoas. Então, eu vejo como uma missão mesmo. Me sinto muito feliz em poder, de alguma forma, ainda que num pequeno espaço, e num grau muito diminuto, mas poder, de alguma forma, melhorar o mundo.
a partir dessas atribuições que nos foram delegadas. E é nesse assunto que a gente entra agora de fazer o bem. O doutor Leonardo Mundin, ele teve a coragem, juntamente com o governador Ibanez, de implementar um sonho antigo de quem tem religião e de quem não tem religião. Quem tem religião, porque nós fundamos um fórum aí em 1987, 88, se não me falha a memória, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Federação Espírita e também de assistência social para regularizar os templos. Foi criada uma lei, era muito engessada, andou bastante bem, passaram por vários governos, o governo Arruda, os que o sucederam, o governo Hollenberg, mas no governo Ibanez deu um salto muito grande, criando aí o programa Igreja Legal. Dá para falar um pouquinho mais sobre o programa Igreja Legal? O programa Igreja Legal é um programa realmente alvissareiro, inovador e até de certo modo ousado. Essas qualidades a gente tira da inspiração que nos traz o governador Ibanez Rocha. E nesse sentido, nós implementamos já até agora várias medidas, como por exemplo, a possibilidade de uso de certidão de crédito da TerraCap para regularização de imóveis ocupados historicamente por entidades religiosas assistenciais. Antigamente, essa possibilidade de certidão de crédito só era possível para comprar imóvel em licitação da TerraCap e agora pode ser usada para regularização. A redução em 50%... Mas para ficar mais claro, hein, doutor Leonardo, o que seria isso? Perfeito. A TerraCap, quando ela faz um acordo em juízo ou quando ela faz um distrato administrativo de alguma compra e venda, ou mesmo quando ela paga alguma indenização em juízo, ou mesmo quando ela indeniza alguma questão num contrato administrativo, ela expede uma chamada certidão de crédito, que é como se fosse uma nota promissória. Sim. Que ela coloca no mercado. Hoje o mercado tem mais de 100 milhões de reais de certidões de crédito da TerraCap. E essas certidões são transferíveis, elas são negociáveis. Como se fosse, na esfera do DF, um precatório, mas não é um precatório, porque o precatório ele é pago depois de um planejamento orçamentário, enquanto que a certidão de crédito pode ser usada prontamente, sem precisar observar nenhum lapso de orçamento ou temporal, etc. Então, as igrejas hoje podem conseguir no mercado comprar essas certidões de crédito da TerraCap, certamente com um valor menor, com deságio, e apresentam na TerraCap pelo valor cheio. Então, se é uma regularização, e pode comprar parcialmente também. Se alguém tem uma certidão de crédito de 500 mil reais e o terreno da igreja custa 300 mil, a igreja pode comprar aquele crédito, aquele pedaço de 300 mil do detentor da certidão, comprará certamente por um valor menor que os 300 mil, mas quando apresentar na TerraCap para quitar o lote ocupado, comprar ele diretamente ou quitar um saldo devedor, vai valer 300 mil. Aí voltando então na sua linha de raciocínio, você estava falando aí do programa Igreja Legal, você ia falar o segundo ponto. O segundo ponto foi a redução em 50% do valor da CDRU. CDRU é a concessão de direito real de uso. A lei a qual o senhor se referiu, a lei 6 que o senhor ajudou a fazer, ela prevê a regularização por venda ou por concessão de direito real de uso. Ambas são feitas por escritura pública, ambas são registradas no registro imobiliário, ambas trazem segurança jurídica, só que o valor da concessão, ele estava num percentual que ao longo de 30 anos ele ficava mais caro que a compra e venda. Então, o que nós fizemos? Reduzimos pela metade o valor da concessão. E com isso, de 2009 até 2019, 2020, não tinha sido feita nenhuma concessão de direito real de uso de igrejas. E agora já foram 12 concessões feitas, uma vez que as entidades estão percebendo que o preço dela é 5 vezes menor que o preço de uma compra e venda com a segurança jurídica similar. Mas aí tem um problema. Quem opta pela concessão de direito real de uso não é o dono. A TerraCap continua sendo a dona. Exatamente. Essa concessão, e aí dentro desse problema, a possibilidade de solução, que é o quê? A concessão, ela traz íncita nela, essa concessão de igrejas, a opção de compra. Ou seja, a igreja pode ficar lá muitos anos, enquanto está no planejamento financeiro melhor, e lá na frente, quando ela quiser optar pela compra, ela opta pela compra. A qualquer momento, ela opta e a TerraCap, nesse caso, faz a venda para a igreja. Mas, sinceramente, com as novas medidas que foram implementadas há cerca de 2 semanas, uma delas é exatamente a prorrogabilidade das concessões, que é 30 anos mais 30, mais 30, vai prorrogando, né? Dentro dos observados requisitos da lei e do decreto, acaba que, para as entidades, elas vão perceber que não vale a pena fazer a compra. O custo que se paga é 5 vezes menor do que uma prestação de compra,
aquela concessão de direito real de uso pode ser usada para conseguir, inclusive, um empréstimo bancário, ela é dada em garantia real, enquanto que na compra do imóvel da Terracap fica-se, durante 240 meses, 20 anos, com uma alienação fiduciária em garantia, um gravame no imóvel que impede fazer qualquer coisa com aquele imóvel. Já na concessão, pode pegar aquela concessão e fazer o que chamam lá em Minas de cozinhar o porco na própria banha. Né? Pega a própria concessão, dá garantia, pega um financiamento, vai pagando aos poucos. O financiamento pode ser usado para ampliar o templo, pode ser usado para implantar outras funcionalidades ali dentro, pode ser usado até mais para frente para implantar moeda social. Mas aí surge o seguinte, eu optei pela compra. Se eu quiser agora voltar então pela concessão de direito real de uso, é possível legalmente? Hoje ainda não é possível, mas é uma das novidades que estão no porvir. Mais ou menos daqui a 15 dias a Câmara vai estar votando mais um projeto que foi gerado lá na nossa diretoria por determinação do governador Ibanez Rocha, que vai permitir para as igrejas fazer a conversão da compra e venda em concessão de direito real de uso. Faça a conversão, aproveita-se o crédito já pago em abatimento dessa concessão, vai ter igrejas que podem ficar, por exemplo, 10 anos sem pagar nada, e essa concessão vai permitir a moeda social. Então, depois que compensar esse período já pago, pode-se lançar a mão da moeda social, que é a retribuição em serviços à sociedade pelo uso do imóvel da Terracap, e aí ela passa a ser uma concessão gratuita. Mas tem um outro adágio popular lá em Minas Gerais. Quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Por que essa visão do governador Ibanez, do Leonardo Mundim, por tantos benefícios às instituições religiosas e sociais? Na verdade, desde a época da pré-campanha, da campanha eleitoral, o governador Ibanez vem falando da necessidade de dar uma maior atenção às entidades religiosas de assistência social no DF. São entidades cujo serviço é tão relevante que se torna realmente indispensável. Não é à toa que foram considerados por lei atividade essencial aqui no Distrito Federal. Essa parceria do Estado com as entidades religiosas assistenciais pode render muitos e benéficos e alvissareiros frutos, como, por exemplo, a parte da saúde pública. As entidades podem ajudar a fazer moeda social com um programa de saúde pública, creches que podem ser criadas nas igrejas e aproveitando o espaço em que não há os cultos, atendimento a pessoas adictas, atendimento a moradores de rua. Então o governador enxerga nesse terceiro setor um potencial imenso de ajudar o Estado a fazer e atuar onde o Estado eventualmente não consegue. Por isso esses benefícios que são mais do que merecidos. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Leonardo Mundim, mas o que ele disse é a pura verdade. Eu quis falar com ele sobre esse assunto, porque ninguém faz o que as igrejas fazem, o que as obras de assistência social fazem. Eu costumo dizer que o Estado não tem alma, mas o ser humano tem alma. O Estado pode ser laico, mas as pessoas que ocupam as posições no Estado ou no governo, elas precisam ter uma alma. Quem mais hoje está prestando serviço à comunidade, depois dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que compõem a rede de saúde pública do Distrito Federal do Brasil, além das igrejas? E aí eu aproveito para mandar um abraço a pastores, padres, às pessoas que fazem a obra social, aos amigos da Federação Espírita, porque todos têm alma. E é a alma que cuida de pessoas, e nós cuidamos de pessoas. E agradecemos ao governo, mas permaneça conosco, porque até daqui a pouco nós voltamos mais um pouquinho com o Dr. Leonardo Mundim.